Shalom, shalom, queridos, aqui é a apóstola Célia, do Ministério de Avivamento Comando Águia, e vamos para mais uma aula do nosso curso profético. Gente, hoje nós vamos falar, nós falamos na outra aula sobre o espírito da profecia, que aqueles que dão testemunho do Senhor Jesus, aqueles que profetizam a verdade. E nós vamos falar hoje na nossa aula sobre os verdadeiros e os falsos profetas. Amém? Lembrando, queridos, que desde a antiguidade, desde o início, quando nós vamos ler a Bíblia, nós já entendemos que mesmo naquele tempo já existiam os falsos profetas, aqueles que profetizavam, e até mesmo usando o nome do Senhor, dizendo que a profecia vinha da parte do Senhor, vinha, direto do coração do Senhor, e não era, esses são os falsos profetas. O que é um falso profeta? O falso profeta é aquele que profetiza algo de si próprio, e não profetiza da parte do Senhor. O falso profeta é aquele que profetiza, por si próprio, é aquele que não se interessa em ouvir o que realmente Deus quer falar, mas ele profetiza de si mesmo. Ele entrega a mensagem que não provém da parte de Deus, ou seja ela para edificar, ou seja ela para destruir, mas aquela mensagem não vem da parte do Senhor, amém? Então eu quero ler um texto, que é o texto-chave para essa nossa aula. Eu quero ler juntamente com você esse texto, que se encontra em 1 João, no capítulo 4, tá dizendo assim: como nós vamos discernir o Espírito? Como nós vamos saber se realmente aquele profeta é um verdadeiro profeta e se realmente quem repousa sobre ele é o Espírito de Deus, se realmente quem está falando ali naquele momento, se é o Senhor, se aquela profecia realmente provém da parte do Senhor, amém? Então vamos ler o texto-chave, 1 João 4, diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam, é um alerta, não creiam em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se eles procedem de Deus. Amém? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém? Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Amém? Acerca do qual vocês ouviram, que está ouvindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus. E os que venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Está dizendo aqui, queridos, que quem verdadeiramente é do Senhor, quem verdadeiramente tem o Espírito Santo, ele não fica enganado. Ele tem o discernimento para entender o que vem da parte do Senhor e o que não vem da parte do Senhor. Amém? Mas aqueles que estão aqui, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve, Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, uma coisa que eu tenho falado sempre nas minhas ministrações, e tenho sempre pedido isso para o Senhor também, é o quê? É o dom do discernimento. Discernimento de espírito. Para sabermos aquilo a qual provém da parte do Senhor e aquilo que não provém da parte do Senhor. Lembrando que todos aqueles que é nascido do Senhor, todos aqueles que têm vida no Senhor, que estão em Deus, eles têm que obrigatoriamente ter sobre a sua vida, querido, esse discernimento para poder entender
o que é da parte do Senhor e o que não é da parte do Senhor. Porque lembrando que os falsos profetas já estão por aí, né? Já estavam naquela época, naquele tempo, e nos dias de hoje estão entre nós, né? Que são o quê? Os falsos profetas, aqueles que profetizam, né? Às vezes até estão usando o nome do Senhor, mas aquela profecia não vem da parte do Senhor. Eles não são testemunho do Senhor Jesus. Eles não têm parte com o Senhor Jesus, que são os falsos profetas, os homens adoradores de si mesmo, aqueles que não querem saber, não tomam conta da mensagem a qual o Senhor está falando, mas eles profetizam por si mesmo. Eles, igual está escrito lá em Jeremias, que eles estão dizendo que é o Senhor e na verdade não é o Senhor, né? E eles não temem a Deus e também não temem a consequência que eles podem estar causando em certas vidas. Às vezes entregando ali uma mensagem, uma profecia, né, que não vem da parte do Senhor, né? Porque, lembrando como eu disse na outra aula, tudo que é verdadeiro é testemunho de Jesus, vem da parte do Senhor Jesus. É o espírito da profecia que está agindo ali, né? Mas aquilo que é mentira não provém da parte de Deus. Aquilo que é engano não provém da parte do Senhor. Aquilo que não é verdade não provém do Senhor. Amém, amados? Então, nós temos que buscar discernir, né, o Espírito, saber se realmente, né, aquela profecia vem da parte do Senhor, se aquela mensagem vem da parte do Senhor. Porque aqueles que são do mundo, aqueles que não têm contato com o Senhor, aqueles que não têm vida no Espírito, aqueles que não é nascido de novo, né, eles não conseguem ter esse entendimento. Mas você, nós, né, que estamos no Senhor, caminhamos com o Senhor, que temos vida no Espírito, é obrigatoriamente necessário que nós buscamos no Senhor, para termos esse discernimento, né, no Espírito, para saber, para termos discernimento dos Espíritos, para saber se realmente, né, aquela profecia está vindo da parte do Senhor, para saber se realmente aquele profeta é um profeta verdadeiro, ou se ele é um falso profeta, ou se aquela mensagem que ele está entregando, como eu disse para vocês na outra aula nossa aqui, no nosso curso, a qual eu disse que uma mulher chegou para profetizar na igreja e ela veio diante de mim, né, e ela me entregou uma profecia, né? Eu falei, vou falar novamente que eu disse isso em uma outra aula, se eu não me engano. Aquela mulher veio, né, e ali ela falou assim que o Senhor, né, o Senhor dizia, né, na boca dela, que o Senhor estava cuidando dos meus filhos, que eu estava lá na igreja, mas que o Senhor estava naquele exato momento visitando a minha casa e estava naquele exato momento dando livramento para os meus filhos que estavam em casa. E naquele momento, quando ela entregou, eu a repreendi, irmãos. Em nome de Jesus, eu falei, irmã, eu te repreendo no nome de Jesus. Não é Jesus, não é o Senhor que está falando nos seus lábios. Essa profecia não provém do Senhor, essa profecia não é verdadeira. Porque, irmã, os meus filhos estão aqui. E eu disse isso no ouvido dela. Não falei, não gritei, não, né? Mas eu falei isso no ouvido dela, eu disse isso para ela. Eu falei, irmã, eu vou ter que falar isso para a irmã, né? Mas essa profecia não provém da parte do Senhor. Meus filhos estão aqui, eles estão sentados ali. Eu não tenho outros filhos, só tenho 2 filhos e eles estão aqui. E ela ficou muito chateada, né? Mudou o seu semblante, né? E ela ficou envergonhada. Mas eu não pedi nem desculpas, nem perdão a ela, porque eu tive que falar aquilo para ela. E aquela correção não foi para o mal, eu creio que foi para o bem dela, para ela, como profetisa do Senhor também, né? Vigiar mais, né? E lembrar que, queridos, assim, ó, quem é profeta, vou dizer isso aqui novamente, quem carrega o dom da profecia, ele tem que sempre estar conectado com o Senhor e lembrar que não é ele que usa Deus, mas sim Deus usa ele. E quando Deus quer usar o quê? Para um propósito, né? Como eu tenho falado nas outras aulas. Deus quer usar para o quê? Para um propósito.
né? De falar, de entregar a mensagem para aquela pessoa, ou para alguém, ou entregar para a igreja toda. Não sei de que forma Deus quer fazer, mas tudo é para a glória do nome dele. Então, o verdadeiro profeta de Cristo, né? Ele tem que estar alinhado, ele tem que entender que ele é simplesmente o porta-voz. Se Deus não falou nada, não falou. Não tem que ficar forçando. E aquele que recebe, também nós temos que ter o quê? O discernimento do Espírito, né? Para saber se realmente aquela profecia está vindo da parte do Senhor ou não. Lembrando que nós não podemos julgarmos, mas nós podemos examinarmos, né? Nós podemos examinarmos ali se aquela profecia está vindo da parte do Senhor, né? Porque se estiver dentro da palavra do Senhor, vem da parte de Deus e vai se cumprir nas nossas vidas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas nós temos, né? Eu sempre, quando alguém entrega alguma profecia e essa profecia ela vem se encaixando dentro da palavra, né? Eu sinto que ela é verdadeira, ela vem da parte do Senhor, né? Então eu recebo, amém, queridos? Ou a pessoa, quando o Senhor fala, vem a testificação, né? Através do Espírito, aquela mensagem provém da parte de Deus. O apóstolo sempre fala isso, eu vou repetir. E é verdade, você pode estar num ambiente, né, cheio de pessoas, ou na rua, não sei, né, em outros lugares. De repente, Deus, né, quer falar com você. Então, o Espírito da profecia, ele vem sobre o profeta, né, ou sobre aquele homem, ou sobre aquela mulher, né, que carrega o dom da profecia, né? Ou até mesmo aquela pessoa ali que não carrega o dom, mas vem ali o Espírito da profecia sobre ela. Naquele momento ela vai profetizar sobre a tua vida, ela vai trazer aquela mensagem para você. E é uma testificação tão grande que quando essa pessoa ela vem ao teu encontro, né? Quando ela sai do lugar dela, quando você olha para ela, já aconteceu muitas vezes comigo. Para honra e glória do Senhor, eu creio que já aconteceu com você também. E antes dessa pessoa chegar até você, antes dela abrir a boca, você já está chorando. Você já está sentindo a presença de Deus. Você já sabe que o papai, que o Abba vai falar com você. Você já se derrama e aquelas palavras, ela vem como um conforto ao seu coração. Aquela palavra, ela vem para trazer um refrigério. Aquela palavra, aquela profecia, ela vem para te encher de esperança novamente. Então isso provém de Deus. Amém? E mesmo como eu já falei nas outras aulas, se for para correção, no mesmo tempo que vem aquela palavra como uma correção, você se sente amado, você consegue sentir o amor do Senhor pela sua vida, mesmo naquelas palavras de correção, mesmo naquela profecia, né, ali de exortação. É dessa forma que o Senhor faz, queridos. Amém? Agora nós temos que buscar esse discernimento no Senhor, né? E temos esse discernimento no Senhor, né, para saber se realmente provém de Deus ou não, né? Então quando e ao contrário também, já senti pessoas, como aconteceu com essa mulher, em outros lugares também, pessoas chegam perto de mim para entregar e muitas vezes o Senhor fala comigo, não sou eu. Quando a pessoa está vindo, o Senhor já fala, não sou eu, filha. Então já sei que não é o meu papai que está ali, eu já sei que é ele, que não é ele que está ali, né? Muitas vezes o Senhor, como aconteceu com essa irmã, o Senhor pede para que eu venha repreendê-la, né? Mas não na frente de todo mundo, mas venha ali repreender no ouvido dela, né? Para que ela também venha se alinhar, né? E muitas vezes o Senhor não permite eu falar nada, eu fico quieto, ouço ali, também não falo amém, porque eu não vou concordar com aquilo que não vem da parte do Senhor, porque o amém é concordância, né? E muitas vezes fico assim, o Senhor não fala, também não fala, né? Então eu examino aquela profecia, eu começo a examinar aquela profecia. Então nós temos que examinar, queridos, amém? Se realmente aquela profecia vem da parte do Senhor, amém? Deixa eu ler um texto aqui que eu escrevi aqui para vocês, vamos lá. E como que os profetas de Cristo, os verdadeiros profetas, se comportam? Como que é o comportamento dos verdadeiros profetas?
Amém? Aí você pode ver, de repente tem um profeta que caminha com você, tem um profeta na tua igreja, ou você é um profeta do Senhor, né? E como que eles se movem? Como que esses profetas se movem na terra? Amém? Como que é os profetas de Cristo na terra? Olha só, não é para sermos profeta da graça, como eu já falei aqui na outra aula, né? Não só o profeta da graça e não só o profeta da correção, o profeta do cajado. O verdadeiro profeta, ele não é aquele profeta que quis só entregar, né, a palavra, a profecia da graça, ou só a profecia de correção. Ele se preocupa em entregar aquilo que vem da parte de Deus. Assim é o comportamento dos verdadeiros profetas de Cristo. Amém? Então, olha só, não é para ser o profeta da graça e nem para ser o profeta do juízo, né? Mas profetas que deem testemunho de Jesus, que sejam o quê? Que profetizam a verdade. Profetas que o quê? Profetas que só falam verdadeiramente aquilo que o Senhor está mandando ele dizer, ou seja, a correção, ou seja, né, a graça, ou seja, o juízo, ou seja, a mensagem da graça ou a mensagem do juízo. Não só o profeta, né, do juízo, ou só o profeta da graça, né, não exorta o pecado, né, o profeta que não afronta o pecado, né, o pecado tem que ser afrontado muitas das vezes, né, porque daí quando afronta, quando fala, aquele espírito maligno, não é a pessoa que você está afrontando, você está afrontando aquele espírito que está agindo na vida daquela pessoa. O espírito, de repente, da mentira, o espírito do adultério, o espírito da prostituição, né? O espírito do engano, o espírito do medo. Então, muitas vezes você não vai estar afrontando aquela pessoa, você vai afrontar o espírito que está naquela pessoa, e através do Espírito, através do que? Da verdade, através do Espírito Santo que habita em você, da mensagem verdadeira, amém? Que está saindo dos seus lábios, amém? Em diferentes países, né? Nós vemos em regiões, em países que estão debaixo de espírito controladores, né? Ou principados. Olha que coisa, olha, isso aqui é muito interessante. Olha só. O Senhor tem uma mensagem específica para cada país, para cada região e para cada pessoa. O Senhor tem uma mensagem específica, né? Para cada país, para cada região, para cada igreja, para cada pessoa, ele tem mensagens o quê? Específica. Você vai entender, olha que coisa mais linda. Uma verdade prescrita para libertar as pessoas desses espíritos das trevas que exercem controle sobre ela. Vamos lá, vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo para vocês aqui. De repente, numa região que está debaixo de um espírito de religiosidade, que promulga doutrinas e predições à mente da pessoa para a retidão própria, né? Na região, de repente, em outra região, o problema parece ter no lado oposto, amém? E lá você achará o espírito de crítica, né, que tem guiado muitas pessoas, e às vezes as pessoas estão lá achando que como eu orei por uma moça, e foi muito lindo, eu quero testemunhar isso aqui. Eu orei por ela, e eu ali, o Senhor Espírito Santo me levava a ministrar a libertação de cativeiro, né, sobre a vida dela, e quando eu comecei a orar, né, por ela, por libertação de cativeiro, a alma dela estava aprisionada na região da culpa, e ela dizia que ela não conseguia se perdoar, ela se sentia culpada por coisas do passado que tinha acontecido com ela, e também pessoas com autocrítica ao redor dela, né, e essas pessoas acusando ela pelo passado dela. E naquele momento que nós fizemos a libertação de cativeiro, e o Senhor mandava dizer para ela que ela era livre em Cristo Jesus, que o Senhor tinha pagado as transgressões dela, e que ela confessou ali os seus pecados, né? Se rendeu ao Senhor. Então o Senhor falava que tinha pagado toda a culpa, toda a acusação, toda a autocrítica, né? E muitas igrejas, algumas regiões, alguns países, alguns lugares estão dessa forma, né? Ali está o quê?
aquela região aprisionada nesse espírito de religiosidade, né? Que tem um autocontrole sobre as pessoas, né? Que ali de repente alguém peca, fala que não tem mais perdão, que está condenado ao inferno. Aí o Senhor levanta o quê? O verdadeiro profeta, o profeta de Cristo, para ir lá, não para condenar aquela pessoa, mas ele vai lá levar uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem verdadeira. Ela vai ser testemunho de Jesus, ela vai dizer o que está dentro da palavra. Que o Senhor perdoa sim, se ela se arrepender de todo o coração, né? E ali é quebrado aquele jugo, gente, é tirado aquele jugo daquela pessoa. Amém? Então os verdadeiros profetas, eles se comportam dessa maneira, né? Eles não querem só pregar graça, 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 e nem somente justiça, justiça, justiça. Ele quer levar verdadeiramente para as pessoas a mensagem do Senhor, né? Para regiões diferentes, para pessoas diferentes, para povos diferentes, para países diferentes, né? Olha só, não sendo crítico, indo lá como um profeta que só aponta o dedo, que só critica, que só fala, né? Profetizando de si próprio, do que ele acha, né? Do seu achismo, do seu coração, da sua doutrina, mas não verdadeiramente a mensagem que o Senhor quer que ele leve. Mas os verdadeiros profetas, ele entende isso. Aqueles que pregam, que profetizam, tem que estar sensível ao que Jesus está falando, gente. Amém? No lugar onde estão, e não é para que trazerem uma mensagem geral sobre a severidade ou sobre a bondade de Deus. Se levarmos uma mensagem geral sobre severidade, aqueles que já estão lá embaixo, o que vai acontecer, queridos? Vai acabar de matar. E Jesus, acho que Jesus vai querer que alguém morra? Não, espiritualmente ou fisicamente, ele sempre vai dar a oportunidade de levantar, como eu disse na outra aula, né? Às vezes pode ser que o Senhor permite, porque o Senhor fala, envia os seus profetas, e a pessoa é rebelde, ela não quer, então o Senhor às vezes acaba até permitindo coisas piores ainda, mas por amor. Amém? Para que aquela pessoa venha se conscientizar do seu pecado, do seu erro e voltar para o Senhor verdadeiramente. Amém? Então, se levarmos uma mensagem geral sobre severidade, aqueles que estão lá para baixo vão continuar para baixo. Por causa do acusador, vai ser o profeta acusador. E ao invés de estarmos alimentando o Espírito e o testemunho de Jesus, estaremos alimentando o quê? O Espírito de condenação, né? O Espírito de condenação. Em muitos lugares estão assim, o espírito de condenação, quando o irmão erra, quando alguém cai, quando alguém pratica o pecado, quando alguém... Então tá ali os dedos, né, da acusação. E às vezes o Senhor vai querer levar o profeta lá, o Senhor vai querer te usar para você levar o quê? Uma mensagem para edificar, para restaurar essa vida, para tirar essa vida. Mesmo que todo mundo tá condenando, o Senhor vai usar você para levar uma mensagem de restauração, de ânimo, de esperança para essa pessoa. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E por causa ao invés de estarmos alinhados, né, ao Espírito de testemunho de Jesus, estaremos alimentando o Espírito da condenação. Amém? Olha que coisa mais linda. O mesmo é válido se a nossa tendência é só pregar a bondade de Deus. O verdadeiro profeta não estará preso a uma mensagem de bondade, de juízo ou de qualquer outra posição, mas fará o que estiver na mente de Cristo naquela situação. Ele vai falar aquilo que está na mente. Ele vai o quê? Como nós lemos lá em Apocalipse, na outra aula 19:10, falando, né, do testemunho de Jesus sobre o espírito da profecia, né, em nós. Então nós vamos passar, né, aquilo que o Senhor, aquilo que está na mente do Senhor, não aquilo que está na nossa mente, não aquilo que está no nosso coração, mas temos testemunho do Senhor. Né? Trazendo o quê? O que está na mente do Senhor, o que está no coração do Senhor, que é o quê? A mensagem verdadeira. E a mensagem verdadeira, ela tem o poder do quê? De curar, de libertar, de salvar, de quebrantamento, de arrependimento. Gente, a mensagem verdadeira, ela tem assim milhares de propósitos na vida de uma pessoa, né? De fazer uma transformação na vida de uma pessoa. Né? A mensagem verdadeira, a mensagem que vem da parte do Senhor. Sermos testemunho de Jesus. Amém? Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, cada uma das 7 igrejas da Ásia, olha só isso aqui que interessante, cada igreja da Ásia
desde a menor, necessitava uma mensagem diferente, apesar de estar na mesma região, naquele mesmo período de tempo, né? As 7 igrejas, era para cada igreja foi uma mensagem diferente, para cada igreja foi uma profecia diferente, né? Então assim, estava na mesma região, naquele mesmo período de tempo. Isso mostra que quando tentamos dar uma única mensagem a toda igreja, raramente temos Quando tentamos dar uma única mensagem a toda igreja, raramente temos a mente do Senhor. Olha só. Então, olha só, a João foi dada as mensagens para as 7 igrejas, né? As igrejas, quando ele foi arrebatado em espírito, recebendo do Senhor, e foi indo às igrejas de modo, né, a julgar as suas condições. Ele não foi indo à igreja, né? Ele não foi indo à igreja julgando, falando, não, mas ele foi o quê? Ele foi levando a mensagem, a profecia, a revelação para a necessidade de cada igreja. Então, queridos, nós vemos profeta que só profetiza bênção, 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 bênção. Profeta que só profetiza desgraça, desgraça, desgraça. Então tem que ter um balanço. O verdadeiro profeta, como eu já disse aqui, ele profetiza aquilo que vem da parte do Senhor. Amém? Independente para quem seja. Né? Nós vemos João aqui, era na mesma região, era no mesmo tempo, na mesma época, mas para cada igreja era algo diferente, era uma profecia diferente, era uma revelação diferente, né? E ele não foi indo falando a mesma coisa, né? Ele foi ouvindo do Espírito, sendo porta-voz, recebeu no Espírito, porque diz aqui que ele estava no Espírito, ele foi arrebatado, ele estava arrebatado, né? E ele depois testemunhou, ele escreveu tudo que o Senhor mostrou para ele, né? Então aqui ele foi falando. Então, às vezes os pastores, os mestres, os profetas podem definir as necessidades do pastoreio e de ensino simplesmente por estarem na igreja e observarem. Mas os profetas não são assim. Olha aqui, queridos, eu errei aqui. Geralmente, os pastores, né, os ministros, os mestres, eles podem julgar ali, ver, falar, de repente olhando a circunstância daquela igreja, ou daquela pessoa que a pessoa está vivendo, ou daquela situação. Mas os profetas não são assim. Olha que coisa linda, né? É verdade. A fim, né, de dar uma mensagem profética apropriada, temos que ver, né, e temos de ver o Senhor, não as pessoas. Os profetas, eles conseguem, né, entender da parte do Senhor, os verdadeiros profetas. Que coisa linda, né? Eles não olham pela circunstância, eles olham através dos olhos do Senhor, né? Então eles conseguem passar aquilo que o Senhor está pedindo para que eles passem, aquilo que verdadeiramente vem do coração do Senhor, aquilo que verdadeiramente vem da mente do Senhor. Então ele consegue ser o quê? O testemunho do Senhor Jesus. E ele está levando o quê? Uma mensagem verdadeira, né? E realmente é o espírito da profecia que está sobre a vida dele. Olha que coisa linda. Então, mesmo sendo, torno eu a dizer, uma palavra de correção, assim como João recebeu, né? Que ali tinha igrejas que estavam de formas incorretas, tinha igreja que estava agradando o Senhor e igreja que não, né? Igreja que estava tolerando Jezabel, mas ele levou a mensagem, né, de correção, e levou também a mensagem da parte do Senhor de consolo, e levou aquela mensagem da parte do Senhor também, do Senhor falando que estava feliz que aquela igreja, estava se agradando daquela igreja. Foram várias mensagens, várias, né, profecias da parte do Senhor, né, porque João realmente estava ali conectado com o Senhor, João realmente estava ali com o Senhor através do Espírito. Então ele entendeu e ele passou a mensagem verdadeira, e essa mensagem ela trouxe efeito, né, para aqueles povos, para aquela igreja, né? Então que nós
como profetas e profetisas do Senhor, possamos ser verdadeiros profetas do Senhor, que nós devemos ter o quê? Uma dosagem certa e também entendermos, né, que é o Senhor que faz. O que nós precisamos é estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor, é estar sensíveis para ser esse receptor, né, da voz do Senhor e passar somente aquilo que o Senhor está nos dando direção para passarmos. Assim se comporta o verdadeiro profeta. Amém? E temos que buscar, queridos, o discernimento, né, para entendermos, né, o que vem da parte do Senhor e o que não provém da parte do Senhor. Amém? Eu espero que essa aula seja edificante para a sua vida, para o seu ministério, e nos vemos na próxima aula. Shalom, shalom. Beijo no seu coração. Fique com Jesus.